Pense por um momento. Se você tivesse que enfrentar uma doença devastadora como o câncer, onde buscaria respostas? Como reconciliar a ideia de um Deus amoroso com o sofrimento imenso causado por essa doença? Hoje, vamos explorar profundamente essa questão que há séculos intriga teólogos, filósofos e pessoas de fé ao redor do mundo. E fique comigo até o final, porque a última reflexão que trarei é a mais poderosa e pode mudar completamente a forma como você entende o sofrimento humano e a presença divina. Antes de começar, quero te convidar a se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. O que você verá aqui hoje pode desafiar suas crenças e trazer uma nova perspectiva para a sua vida. Agora, imagine, você ou alguém que ama está lutando contra o câncer. Dor física, incertezas, medo do futuro. Em momentos assim, é comum perguntar: por que Deus permite que isso aconteça? Existe algum propósito nisso tudo? Hoje, vamos examinar essa questão a partir de uma análise acadêmica e histórico-crítica da Bíblia, longe das respostas simplistas ou consoladoras que muitas vezes ouvimos. Desde os tempos antigos, o sofrimento sempre foi um tema central nas Escrituras. No livro de Jó, por exemplo, vemos um homem justo que enfrenta perdas inimagináveis, incluindo sua saúde, família e bens. Mas, diferentemente do que muitas vezes é ensinado, Jó não recebe respostas diretas de Deus sobre o motivo do seu sofrimento. Ao invés disso, Deus questiona Jó, colocando em evidência a vastidão de sua criação e a limitação do entendimento humano. Isso não é apenas um relato de fé, mas também uma narrativa que levanta questões sobre a justiça divina e o lugar do ser humano no universo. O que isso significa para nós, hoje, diante de uma doença como o câncer? Estudiosos como Bart Ehrman, especialista em estudos bíblicos, e Elaine Pagels, professora de religião, argumentam que a Bíblia reflete diferentes perspectivas sobre o sofrimento. Na tradição hebraica, especialmente no Antigo Testamento, a dor muitas vezes era vista como uma consequência direta do pecado ou como uma forma de correção divina. No entanto, no Novo Testamento, encontramos uma visão mais complexa e, em alguns casos, mais reconfortante. Em João capítulo 9, versículos 1 a 3, os discípulos perguntam a Jesus sobre um homem cego de nascença. Quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus responde: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aqui vemos a introdução de uma nova perspectiva. O sofrimento pode ser um meio de revelar algo maior, algo divino. Mas será que essa explicação é suficiente? Será que isso resolve o problema emocional e espiritual que surge quando enfrentamos a dor pessoal ou a de alguém que amamos? O teólogo John Hick, conhecido por seu trabalho sobre o mal e o sofrimento, sugere que o sofrimento pode ser uma espécie de escola da alma, um meio pelo qual nos tornamos mais humanos, mais compassivos e mais conscientes da nossa interdependência uns com os outros e com Deus. Ele argumenta que um mundo sem sofrimento seria como um jogo sem desafios, onde a virtude e o crescimento moral não teriam valor real. Ainda assim, muitas pessoas se perguntam: por que Deus, sendo todo-poderoso, simplesmente não elimina o sofrimento, especialmente o câncer, que causa tanta destruição? Essa pergunta nos leva a outro ponto importante: a liberdade humana e as leis naturais. Para que existisse um universo ordenado, com leis físicas consistentes, certos processos, como o crescimento celular, que em alguns casos pode se descontrolar e causar câncer, precisariam funcionar de forma independente da intervenção divina. Isso não diminui o papel de Deus, mas ressalta a complexidade de um mundo onde liberdade e ordem coexistem. E se você já assistiu até aqui, quero saber sua opinião.
Você acha que existe um propósito divino no sofrimento? Ou acredita que ele é apenas uma consequência aleatória das leis da natureza? Deixe nos comentários. Sua perspectiva pode enriquecer esse diálogo. Nos próximos momentos, vamos mergulhar ainda mais fundo, explorando outras visões acadêmicas, críticas e históricas sobre o papel de Deus no sofrimento humano e como isso se relaciona diretamente com doenças devastadoras como o câncer. Não saia daí, porque as próximas reflexões serão ainda mais impactantes e podem trazer respostas que você nunca considerou antes. Ótimo, vamos continuar. Aqui está a próxima parte do roteiro. Imagine agora que você está diante de uma pessoa que acredita que todo sofrimento é punição divina. Essa visão, embora presente em algumas tradições, é profundamente desafiada por uma análise histórico-crítica da Bíblia e pelas descobertas acadêmicas modernas. Quando olhamos para o sofrimento humano, especialmente diante de uma doença como o câncer, percebemos que a resposta não é tão simples. Será que Deus, de fato, castiga com doenças? Ou há algo mais profundo acontecendo? No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, encontramos uma reflexão surpreendente. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e o acaso sobrevêm a todos. Essa passagem nos lembra que a vida é repleta de incertezas e que nem tudo pode ser explicado em termos de merecimento ou culpa. O sofrimento, nesse sentido, pode ser visto como parte do acaso, uma realidade do mundo físico em que vivemos. No entanto, a teologia cristã tradicional frequentemente busca respostas mais consoladoras. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo escreve: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqui vemos uma tentativa de dar sentido ao sofrimento, sugerindo que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus pode trabalhar para transformar a dor em algo significativo. Mas será que essa explicação é suficiente para quem está enfrentando uma doença tão devastadora quanto o câncer? Estudiosos contemporâneos, como o filósofo Alvin Plantinga, argumentam que o sofrimento humano precisa ser entendido dentro do contexto do livre-arbítrio. Segundo ele, um mundo onde o sofrimento é possível também é um mundo onde o amor, a compaixão e a escolha genuína existem. Em outras palavras, a existência do sofrimento não nega a bondade de Deus, mas reflete a complexidade de um universo onde liberdade e responsabilidade coexistem. Mas e quanto ao câncer especificamente? Como podemos entender uma doença que muitas vezes parece atingir as pessoas de forma aleatória e cruel? A ciência nos ensina que o câncer é resultado de mutações genéticas que ocorrem ao longo da vida, frequentemente desencadeadas por fatores externos, como exposição a substâncias químicas, radiação ou até mesmo erros aleatórios na replicação do DNA. Do ponto de vista biológico, é um processo natural em um mundo regido por leis físicas e biológicas. Mas isso significa que Deus está ausente desse processo? Teólogos como Jürgen Moltmann oferecem uma visão diferente. Ele sugere que Deus não é um espectador distante, mas um participante ativo no sofrimento humano. Moltmann escreve sobre o conceito de Deus crucificado, onde Deus, através de Jesus, experimenta o sofrimento humano em toda a sua intensidade. Essa perspectiva é profundamente consoladora para muitos, pois implica que Deus não apenas permite o sofrimento, mas também sofre conosco e age para redimir essa dor. Agora pare e pense, o que isso significa para nós hoje? Será que conseguimos encontrar sentido no sofrimento, mesmo diante de algo tão terrível quanto o câncer? Será que a ideia de um Deus que sofre conosco
é suficiente para trazer esperança? Nos evangelhos, vemos Jesus curando pessoas de doenças e sofrimentos diversos, como no caso da mulher que sofria de hemorragias há 12 anos. Em Mateus capítulo 9, versículos 20 a 22. Ele não apenas cura, mas também afirma: a tua fé te salvou. Aqui vemos uma conexão entre a fé e a cura. Mas será que isso implica que a falta de cura é resultado de uma fé insuficiente? Estudos acadêmicos como os de Gerd Theissen sugerem que esses relatos devem ser entendidos em seu contexto cultural e teológico, e não como fórmulas rígidas aplicáveis a todas as situações. Se você está acompanhando até agora, quero saber: como você enxerga a ideia de um Deus que participa do sofrimento humano? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva pode trazer insights valiosos para todos que estão assistindo. Na próxima parte, vamos explorar como diferentes tradições religiosas e visões acadêmicas tratam o papel de Deus em situações de sofrimento extremo. Além disso, discutiremos como essas ideias podem impactar diretamente a forma como enfrentamos a dor, a incerteza e o medo. Fique comigo, porque as próximas reflexões serão ainda mais transformadoras. Vamos continuar aprofundando nossa reflexão sobre o papel de Deus no sofrimento humano, com foco em situações extremas como o câncer. Pense comigo. O que significa acreditar em um Deus amoroso em um mundo onde doenças devastadoras como o câncer existem? Essa pergunta nos leva a explorar as raízes da fé e da dúvida, elementos inseparáveis da experiência humana. Para muitos, o sofrimento extremo provoca uma crise espiritual. Afinal, como reconciliar a bondade divina com a dor aparentemente sem sentido? No Antigo Testamento, encontramos várias passagens que parecem vincular diretamente o sofrimento à vontade divina. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 28, versículos 15 a 22, há uma lista de maldições atribuídas à desobediência, incluindo doenças graves. Esse tipo de narrativa reflete uma visão antiga, em que a relação entre o ser humano e Deus era entendida de forma contratual. Bênçãos para a obediência, maldições para o pecado. No entanto, uma análise histórico-crítica revela que essas passagens não devem ser lidas como verdades absolutas, mas como reflexos do contexto cultural e teológico em que foram escritas. Estudiosos como Richard Elliott Friedman destacam que as escrituras hebraicas foram influenciadas por uma visão do mundo em que tudo estava diretamente conectado à intervenção divina. Essa perspectiva foi desafiada no período pós-exílico, especialmente em textos como o livro de Jó e Eclesiastes, que introduzem uma visão mais complexa e muitas vezes mais honesta sobre o sofrimento. Esses textos questionam a ideia de que todo sofrimento é merecido, apontando para a existência do injusto que prospera e do justo que sofre. Mas como isso se aplica ao câncer? Será que a experiência de enfrentar uma doença tão cruel pode ser vista como uma espécie de provação? Essa ideia é comum em muitas tradições religiosas, mas é importante abordá-la com cuidado. O teólogo Paul Tillich argumenta que a fé, em sua essência, não é uma tentativa de justificar o sofrimento, mas de encontrar significado na vida apesar dele. Para Tillich, Deus não está no centro da dor, mas no chamado à coragem para enfrentá-la. No Novo Testamento, Jesus frequentemente se dirige às multidões, curando e aliviando o sofrimento. Mas o que é fascinante é que ele nunca promete uma vida isenta de dor. Pelo contrário, em João capítulo 16, versículo 33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa declaração não é uma negação da realidade do sofrimento, mas uma afirmação de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há esperança e redenção. Outra perspectiva interessante vem do filósofo e teólogo Hans Kung.
que escreveu extensivamente sobre a presença de Deus no sofrimento. Jung afirma que o sofrimento não pode ser explicado ou justificado de forma lógica, mas pode ser enfrentado com fé. Para ele, o mistério do sofrimento é inseparável do mistério da cruz. A crucificação de Jesus, um evento de sofrimento extremo e injusto, se torna o ponto de partida para compreender como Deus se relaciona com a dor humana. E o que dizer das pessoas que enfrentam o câncer sem acreditar em Deus? Será que a fé é essencial para encontrar significado no sofrimento? Aqui entra a contribuição de Viktor Frankl, um psiquiatra e sobrevivente do Holocausto. Embora sua abordagem não seja religiosa, Frankl argumenta que a busca por sentido é fundamental para a sobrevivência emocional e espiritual em situações de extremo sofrimento. Para ele, mesmo em meio à maior dor, é possível encontrar propósito e dignidade. Mas agora eu pergunto a você, como você lida com o sofrimento na sua vida? Você acredita que ele pode ter um propósito ou o vê apenas como uma consequência inevitável da existência? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão. Na próxima parte, vamos explorar a questão mais profunda. O que significa acreditar que Deus está presente no sofrimento? E como essa crença pode transformar nossa forma de viver e enfrentar as adversidades? Fique até o final, porque a conclusão deste vídeo será a mais reveladora de todas. Vamos concluir essa reflexão poderosa sobre Deus, o sofrimento e o câncer, abordando as questões mais profundas e reveladoras. Imagine por um momento que Deus está diretamente ao seu lado durante os momentos mais sombrios de sua vida. Não como um ser distante, mas como uma presença real, sentindo a sua dor, o seu medo e a sua angústia. Essa ideia, tão central à mensagem cristã, pode transformar a maneira como enxergamos o sofrimento humano. Mas como isso se traduz em uma realidade prática, especialmente para quem enfrenta algo tão devastador quanto o câncer? Na teologia cristã, a imagem de um Deus que sofre com a humanidade é expressa de forma mais intensa na cruz de Cristo. Jesus, sendo Deus encarnado, experimenta não apenas a dor física, mas também o abandono e o sofrimento emocional mais profundos. Em Mateus, capítulo 27, versículo 46, ele clama: meu Deus, por que me desamparaste?" Esse grito ecoa a experiência de todos aqueles que já se sentiram abandonados em meio à dor. Mas, ao mesmo tempo, ele nos lembra que Deus não é alheio ao sofrimento humano. Ele o vivencia plenamente. Estudiosos como N.T. Wright destacam que a ressurreição de Jesus é a resposta definitiva de Deus ao sofrimento. Ela não elimina a dor, mas a transforma, oferecendo uma visão de esperança e renovação. Isso significa que, mesmo em meio ao caos, há a promessa de que a dor não terá a palavra final. Essa mensagem é especialmente poderosa para quem luta contra o câncer, uma doença que muitas vezes parece esmagadora e sem esperança. No entanto, para muitas pessoas, a ideia de que o sofrimento tem um propósito ou de que Deus está presente nele pode parecer abstrata ou mesmo inalcançável. Aqui entra a importância da comunidade. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, Paulo escreve: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso nos lembra que, embora não possamos compreender totalmente o mistério do sofrimento, podemos nos tornar instrumentos de Deus ao oferecer apoio, compaixão e amor aos que sofrem. Outro aspecto fundamental é a relação entre fé e cura. Embora muitas pessoas relatem experiências de cura milagrosa, outras permanecem na luta, mesmo com uma fé inabalável. Como entender isso? A análise histórico-crítica nos ensina que os milagres relatados na Bíblia têm um significado mais profundo do que apenas o ato físico de curar. Eles apontam para a presença de Deus em meio ao sofrimento, mostrando que, mesmo quando a cura não vem,
Deus está presente. Isso não é uma negação da esperança, mas uma reafirmação de que a vida tem valor, mesmo em meio à dor. Agora, uma pergunta essencial. Se Deus está presente no sofrimento, como podemos reconhecê-lo? Para muitos, essa presença se manifesta em pequenos gestos de bondade, na força interior que não sabiam que possuíam ou na paz que, inexplicavelmente, encontram em meio ao caos. Outros encontram sentido na busca por respostas, no engajamento com a ciência e na luta por melhorias nos tratamentos e no cuidado aos doentes. E aqui entra uma das reflexões mais poderosas de todas. Talvez o propósito do sofrimento não seja algo que possamos compreender plenamente nesta vida. Como diz em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Agora vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Essa passagem nos lembra que nossa compreensão é limitada, mas que um dia teremos uma visão clara de todas as coisas. Enquanto isso, somos chamados a viver com esperança e a agir com compaixão. Enfrentar o câncer, seja na própria vida ou na de alguém que amamos, é um dos maiores desafios que podemos experimentar. Mas mesmo nesse vale de sombras, podemos encontrar a presença de Deus, não como uma explicação fácil, mas como uma força que nos sustenta e transforma. Se você assistiu até aqui, quero agradecer por sua atenção e pedir que compartilhe este vídeo com alguém que está precisando dessa mensagem. Inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes, deixe seu like e comente o que você achou dessa reflexão. Sua opinião é valiosa e pode ajudar outras pessoas a refletirem sobre esse tema tão importante. Por fim, não deixe de conferir os vídeos sugeridos na tela. Eles trazem reflexões que aprofundam ainda mais a análise crítica e histórica sobre Deus, sofrimento e outros mistérios bíblicos que podem mudar a forma como você enxerga a vida. Agradeço por sua companhia e desejo que você encontre esperança, força e sentido, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Até a próxima.